Olá, seja muito bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no canal. Estamos nessa parte 5 da incrível história de Abraão, a sua incrível jornada, o entendimento sobre o Antigo Testamento, a origem do povo de Israel, o primeiro grande patriarca, depois os filhos dele, Isaac, Jacó, José, outros patriarcas também do povo de Israel, o povo também chamado de hebreu. Então nós estamos agora na nossa parte 5. Espero que até aqui você tenha acompanhado as partes anteriores, esteja gostando e aprendendo bastante, fazendo anotações na sua Bíblia, pegando referências dos textos. Espero que seja de proveito para você esse estudo da vida de Abraão. Então vamos para a parte que eu sempre esqueço. Se você quiser mais conteúdos meus, você tem aqui embaixo as redes sociais, meu Instagram e o meu TikTok, para você seguir alguns conteúdos mais curtos, algumas postagens que eu faço também de assuntos pertinentes à Bíblia, questões da geopolítica, por exemplo, ou algumas citações, algumas frases. Eu respondo muitas perguntas nas minhas redes sociais. Às vezes você pode até mandar a sua pergunta e ela vira um vídeo curtinho em algumas das minhas redes, então você pode seguir aí. E você que, porventura, é novo aqui no canal, queria pedir para você dar esse voto de confiança. Se você foi recomendado pelo YouTube, chegou até aqui por recomendação, através desse vídeo recomendado, é porque você consome algo nessa mesma linha que eu gero conteúdo. Então dá esse voto de confiança, se inscreve no canal, clica no curtir, compartilha com outras pessoas que possam se interessar. Se você já é de casa, eu te agradeço, os meus inscritos que estão comigo aqui já nesses praticamente 5 anos de canal, agradeço a cada um de vocês, mas clica no curtir aí para nos ajudar, verifica se você está inscrito, porque tem pessoas que estão clicando mais de uma vez, aí estão se desinscrevendo, então verifica se você está com o teu status inscrito lá, inscrito, e aí quer dizer que você continua nos seguindo e vai continuar recebendo aí os vídeos que eu gero aqui e o YouTube vai continuar te entregando, tá bom? Sem delongas, vamos continuar a história de Abraão, agora no capítulo 15 do Gênesis. Esse capítulo tem uma série de informações bastante interessantes para nosso aprendizado, nosso estudo e continuar aqui na nossa caminhada. Tenho certeza que você vai se surpreender hoje também com alguns dos nossos aprendizados. Vamos começar então com uma leitura dos primeiros versículos e tem alguns aspectos importantes. Eu vou abrir aqui a tela para nós lermos o texto. Gênesis capítulo 15, verso 1, vai dizer assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, aí o nome de Deus aqui aparece, o tetragrama sagrado. Que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então aqui sabemos que Eliezer é da cidade de Damasco, Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Só até aqui por enquanto. Temos já alguns pontos a destacar aqui nesses primeiros versículos. Depois dessas coisas vai falar depois do encontro de Abraão com Melquisedeque, quando o rei de Sodoma chega até ele e pede a parte deles, mas deixa Abraão ficar com uma. Abraão fala que não faz questão, que pode pegar tudo. Abraão resgata Ló, devolve Ló para o local onde ele estava estabelecendo suas tendas, a sua morada. Ló depois, por consequência, vai habitar dentro da cidade de Sodoma. Mas depois dessas coisas passados esses eventos, tá bom? Aí a palavra do Senhor vem a Abraão, e aí Deus começa a dizer para Abraão, olha que interessante, ele fala: Abraão, não temas. Ele vai dizer: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Agora a questão é, Deus vem até Abraão depois de um certo tempo, que o texto não nos deixa claro quanto ele vai falar depois dessas coisas, é um período de tempo indeterminado.
Deus vem com ele e fala, olha, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão. Para Deus estar falando dessa maneira, e baseado principalmente na reação de Abraão, nós vamos deduzir, sem nenhum tipo de dificuldade aqui, que com o passar do tempo, Abraão começou a se entristecer, a temer pelo seu futuro e pelas promessas, porque Deus já chega para Abraão e fala, não temas, eu sou teu escudo. Tipo, não tenha medo, eu te protejo e eu sou a tua grande recompensa, né, teu grandíssimo galardão. Você vê a resposta de Abraão, foi, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Porque a semente que o Senhor me prometeu, nada até agora. Tudo que eu tenho vai ficar de herança para o meu mordomo nascido lá em Damasco, Eliezer. Interessante que é Eliezer, Eli, lembrando que El, nós aprendemos que é Deus, ou divindade, ou alto. A partícula I no hebraico indica possessão, meu ou minha, né? E Ezer é auxiliador, ajudador, cooperador. Então, Eliezer é Deus é meu auxiliador, Deus é meu cooperador, Deus é meu ajudador. Esse é o nome de Eliezer. Eliezer, que quando você passa ele para grego, Eliezer vira Lazarus. Então, só uma curiosidade acerca dos nomes, né? Então, no formato, quando Jesus conta a parábola de Rico e Lázaro, por exemplo, Jesus falando ali em aramaico, você tem a grandíssima probabilidade que Jesus estava contando uma história fictícia de um mendigo cujo nome original era Eliezer ou Eleazar, que é Deus é meu ajudador, até pelo contexto da parábola que tratava de riquezas. Então, Eliezer, Lazarus, versão hebraica, versão grega, tá bom? Abraão, se você reparar, nos capítulos anteriores, Abraão ele tinha falado com Sarai, sua esposa, tinha falado com Ló. São os registros que nós temos escrito aqui de Abraão falando. Agora, o pai da fé, quando vai falar com Deus, inclusive usa o tetragrama sagrado, o nome de Deus, na minha Bíblia está Jeová com todas as letras em caixa alta, algumas talvez vão ter Yavé ou Javé. A primeira vez que Abraão abre a boca para falar com Deus, isso registrado na Bíblia, ele questiona. Então o pai da fé teve dúvida. O pai da fé estava tendo medo, por isso Deus aparece para ele voluntariamente e diz não tema. O pai da fé temia pela sua segurança, porque Deus fala, eu sou teu escudo. E o pai da fé estava preocupado em não receber recompensa, porque Deus fala, eu sou teu grandíssimo galardão. Então a primeira aplicação que fica para nós, por mais fé que nós tenhamos, é natural que em alguns momentos nós venhamos a desanimar um pouco, enfraquecer um pouco, temer um pouco, duvidar um pouco. Basta lembrar de João Batista, que preparou o caminho para o Senhor Jesus, reconheceu ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o batizou, viu o céu se abrindo e a voz de Deus confirmando aquele a quem ele batizava, viveu toda uma vida pregando por um Messias que viria. Mas aí depois que Jesus começa o seu ministério e João Batista começa a ser perseguido, ele já na prisão chama os seus seguidores e fala, olha, vai lá em Jesus, pergunta se ele é mesmo o Messias que haveria de vir, que nós estávamos aguardando. Ou seja, o próprio João Batista teve as suas dúvidas e Jesus não se ofendeu com as dúvidas. Deus não se ofende com a dúvida de Abraão. Nós vamos ver, nós interrompemos a leitura para essa contextualização, mas na continuidade do texto vamos ver a palavra de Deus para todas essas demandas de Abraão. Não temas, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Tanto Deus, mesmo sem Abraão dizer uma palavra, Deus sabia o que estava no coração de Abraão, que quando Deus aparece a ele e lhe fala, meio que já respondendo às dúvidas do coração de Abraão, Abraão então se sente confortável para poder despejar tudo que estava no seu coração. Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Você falou de semente, mas até agora nada. Tudo que eu tenho vai ficar para o meu mordomo. Então é interessante. Fica uma outra aplicação também que está em Provérbios, né? Pelo que as tuas palavras diante do Senhor sejam poucas, né? E aqui você vê que Abraão estava com o coração cheio.
Nem por isso ele se sentiu no direito de aparecer diante de Deus e descarregar o que ele achava que tinha que falar. Em muitos casos, o nosso erro provavelmente a gente está com o coração pesado, cheio de demandas, por mais que sejam justificáveis, isso não nos dá o direito de nos apresentarmos a Deus em oração e falarmos com Ele do jeito que a gente acha que tem que falar. Abraão estava com o coração carregado, sim. Deus, conhecendo-lhe o coração e sabendo de todas as coisas, lhe dá a abertura e a oportunidade para falar acerca dessas demandas. Espere um momento em que Deus vai tratar tudo aquilo que está sendo peso no teu coração. Deus aparece aqui para Abraão em visão e fala: Abraão, não temas. Eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Aí, Abraão é que chega e fala para Deus: bom, já que o Senhor me permitiu entrar nesse assunto, então você está me perguntando, eu vou te falar. Eu falei: Senhor, o que você vai me dar? Semente? Você me prometeu filho? Mas até agora nada, a minha idade está passando, tudo que eu tenho vai ficar para o mordomo, que é de Damasco, é estrangeiro. E aí vem a resposta do Senhor. Ficou claro esse primeiro momento? Vamos seguir com a leitura. Olha que coisa linda, a partir do verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Agora o famoso texto, né? Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Tem um detalhe interessante aqui. Isso aqui no texto é muito legal. Demorei anos e anos para pegar essa informação. Abraão, então, Deus dá a abertura, Abraão vem com as demandas. E aí Deus responde a elas, dizendo: olha, fica tranquilo, Eliezer não será teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser um que você mesmo vai gerar. Vai ser filho, vai ser gerado do teu sêmen. Vai ser um que você vai gerar. E aí Deus considera o casamento monogâmico. O propósito inicial de Deus é a semente que vem de Abraão com a sua esposa ovulando. E aí você tem a concepção ali, né? Você tem o ato em si para a geração da descendência de Abraão, entre Abraão e Sara, sua esposa. Aí Deus chama Abraão para fora da tenda. Porque se Deus vem para Abraão em visão, provavelmente ele estava dentro da tenda com alguns dos seus afazeres, ou ele estava dormindo. É que no caso aqui, neste primeiro momento, o texto não vai informar que era sonho, vai dizer que vem a ele em visão. Provavelmente Abraão estava acordado, consciente. Deus então lhe aparece com uma visão e começa a falar com ele. Na segunda parte, depois que Abraão tem a liberdade de falar com Deus, e aí Deus ouve o desabafo de Abraão, para Deus responder, Deus fala: ó, fica tranquilo, o que eu estou te dizendo que eu tenho contigo não é com Eliezer, tá? Não é com o teu mordomo, é o que você mesmo vai gerar. E aí Deus vai falar: agora vem para fora da tenda, acordado e consciente, beleza? Vem para fora da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Esse se é que podes é o X da questão. E aí fala: assim vai ser a tua descendência, extremamente numerosa, impossível de ser contada, né? Aí a chave interpretativa e a chave da tua bênção tá que Abraão creu nele, em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, o que é que tem de mais nisso? O grande lance está no que vem em seguida. Construiu essa imagem? Deus fala para Abraão que não é Eliezer, que Deus estava se referindo, mas um filho que ele mesmo geraria. Chama ele para fora da tenda, manda ele olhar para o céu, conta as estrelas, se é que podes, e aí tem uma ironia de Deus aqui, assim vai ser tua descendência.
Do jeito dessas estrelas que você está contando, vai ser tua descendência. E aí Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado como justiça. Vamos raciocinar do final para o começo. Abraão creu no Senhor e isso foi imputado com justiça. Se o próprio Deus fala com você audivelmente, manda você sair da tua tenda, olhar para o céu, ver as estrelas e entender que a sua descendência é como as estrelas, é tão difícil assim crer em Deus? O próprio Deus falando? Porque Abraão creu e ele foi considerado justo por isso. Teve alguma coisa assim muito espetacular em ter crido em Deus ouvindo a própria voz de Deus? Tem algo de tão espetacular nisso? É o que nós vamos entender para a gente fazer todas as conexões desse capítulo. Vamos voltar para a tela de texto aqui. Pessoal, o vídeo aqui é em formato de estudo, né, de aula, tá? É mais ou menos como eu estou acostumado a fazer com a minha classe de teologia. Olha só. Versículo de número 7. Disse-lhe mais, né, Deus: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra e para a herdares. É para agora e para a herança, para a posteridade. Essa terra que ele está onde? Ele está em Canaã estabelecido, lembra? E disse ele: Senhor Jeová, como saberei se hei de herdá-la? Aqui ele não está pensando no agora, ele está pensando na posteridade, herança. Tipo, qual que é a garantia? Qual que é o recibo? Lembra da questão dos pactos e dos tratados? Que você tinha ali os ídolos domésticos, que era recibos, escrituras. É como se Abraão estivesse pedindo para Deus a mesma coisa. Como é que eu vou saber que nós temos um trato sobre essa terra? O que Abraão está dizendo? Eu estou acostumado a, quando eu negocio terras, eu tenho escritura, eu tenho recibo. Qual que é a garantia que eu vou ter? Preocupado na herança, na posteridade. Abraão, enquanto ele estivesse vivo ali, ele cria. Mas e seus descendentes? Qual era o documento? Olha que interessante. Disse-lhe, Deus vai responder aqui para ele: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, Abraão aqui trazendo, né? E partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, as aves ficaram inteiras. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Vamos parar aqui, porque aí o resto é surpresa. Veja, a preocupação de Abraão é genuína. Senhor, você está me falando de herança de terras. Eu sei como é que as coisas aqui funcionam na região, Senhor. E eu, enquanto estou morando aqui, beleza, eu defendo aqui minhas terras e está tudo certo. Essa posteridade, essa herança, como é que eu vou saber que eu vou herdar a terra? Essa continuidade da minha descendência aí, que eu já criei, que eu vou receber, está tudo certo. Ele, inclusive, foi considerado justo pelo Senhor. A preocupação dele é, como é que os que vêm depois de mim vão conseguir provar que essa terra é deles? Qual o documento, qual a garantia? Eu preciso de algo para a segurança da posteridade, da minha descendência, sobre essa terra. Tem um detalhe interessante aqui, a gente já comentou, que é onde se erigiam altares. Aquele pedaço de terra em torno do altar era sagrado para quem o erigiu. Então ele já tinha pelo menos 2 pontos onde ele construiu altares, mas assim, um espaço extremamente pequeno, né? Para você considerar como terra para uma família e tal. Então Abraão não está nem considerando essa questão dos altares. A gente vai ver depois que tem outra forma também, muito interessante para estabelecer ali as suas habitações e suas terras. Abraão está preocupado aqui com o costume que ele tinha em Ur dos Caldeus. Porque Deus começa citando, eu tirei você de Ur dos Caldeus, eu vou te dar essa terra para você herdar. Você vai habitar aqui e a sua posteridade vai herdar essa terra. A herança aqui já está relacionada a gerações futuras, certo? Aí Abraão meio que, Senhor, já que o Senhor tocou nesse assunto de eu era de Ur dos Caldeus, agora eu estou nessa terra nova, eu lembrei da questão do recibo e da escritura da terra. Eu aqui tranquilo, mas e a minha posteridade, as minhas gerações futuras? Qual a garantia que eles vão ter
que essa terra é propriedade deles, que eles herdaram legalmente. Aí Deus fala, vamos fazer então do jeito que você entende, para você ficar tranquilo e ter suas garantias. Pega lá, aí ele pega 3 tipos de animais com 3 anos. Aí esse 3 aqui, essa triunidade, ela é muito característica de que Deus, como divindade, está fazendo um pacto com o homem, tá? Deixa eu só ver aqui os animais. Bezerra de 3 anos, cabra de 3 anos, carneiro de 3 anos, aí uma rolinha e um pombinho. Bezerra, cabra e carneiro, certo? Bezerra, cabra e carneiro. Cada um desses animais com 3 anos. Aí a ordem é o quê? Partir esses animais ao meio e colocar as 2 partes separadas, certo? Só as aves que ficavam inteiras. Só que agora precisava da segunda parte da ordem. O tempo vai passando, aqueles animais partidos ali ao meio estão ali sobre a área determinada. E aí as aves de rapina que comem carne, né, começam a descer ali para tentar pegar esses pedaços. E Abraão fica lá enxotando, expulsando. Ele fala, não, peraí, eu tô esperando Deus dizer a continuidade do acordo, sai para lá, e vai enxotando as aves. Tô esperando Deus completar o trato. Deixa aqui os pedaços de carne aqui. Estou esperando Deus vir aqui completar o trato. Agora olha que interessante. Voltando para a tela de texto. Verso 12. E pondo-se o sol acabou de se pôr. O sol se pôs. Se o sol se pôs, onde é que ele estava antes? Lá em cima. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão, Deus, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e aflige-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, morrer, e em boa velhice serás sepultado. A 4ª geração tornará para cá, nessa terra, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, saiu totalmente, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, concerto aqui, um trato, um pacto, um tratado, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, lá embaixo, até o grande Eufrates, aqui em cima, na Mesopotâmia. Babilônia especificamente, que era o Tigre Eufrates, cortava bem no meio. Por isso Mesopotâmia, meso, metade, potamos, rio, entre os rios, no meio dos rios. Aí você tem Tigre e Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, da terra onde ele estava, Girgazeu e o Jebuseu. E assim acaba o capítulo 15. Então veja, Deus então mandou Abraão tomar os animais ali, cabra, bezerra e carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. A cabra, o carneiro e a bezerra ele partiu ao meio, separou as 2 metades, bonitinho, se é que isso é bonitinho, e os 2 passarinhos ficaram inteiros. O tempo vai passando, as aves de rapina descem, o cheiro de sangue, aquela coisa toda. Abraão fica enxotando, falei, não, peraí, Deus começou um pacto comigo aqui, vamos encerrar. Esse pacto era conhecido de Abraão, porque a história dos povos sumérios, os líderes de aldeias, os reis, isso aí eu não vou ter aqui esse livro, eu não consegui comprar ele ainda. Suméria, a primeira grande civilização, vai falar isso, e o Rodrigo Silva tem um vídeo sobre a civilização suméria também, que ele conta isso, tá? No canal dele lá, o Evidências. Acho que é da TV Novo Tempo,
Quando líderes de aldeias sumérios, de tribos, vilarejos ou reis, eles iam fazer um trato, um pacto entre as partes, firmar um pacto, eles traziam ofertas, né? Cabritos, bezerras, carneiros, cabras. Eles partiam esses animais na metade. O de cá, o rei ou líder de cá, queimava a metade do de cá, consumir com fogo completamente. O de cá queimava a metade do de cá. Então cada um queimava a metade do outro. E aí quando consumia totalmente com fogo, eles tinham um trato firmado entre as partes. Esse costume da Suméria, né, a Mesopotâmia, principalmente de onde via a Caldeia, a cidade de Ur, Uruk também, era conhecido de Abraão, que era de Ur dos Caldeus. Lembra que Abraão pede uma garantia para Deus? Fala, Senhor, mas e aí? A minha posteridade vai herdar essa terra? Qual que é a garantia? Ele está preocupado o quê? Em documento. Futuramente o pessoal vem ali e quer tomar aquela terra à força, dizendo que não é deles, eles não têm ali os terafins, os ídolos domésticos como escritura para provar, ia ficar complicado. Tanto é verdade que a resposta de Deus aqui, antes de Abraão dormir, o sol vai se pôr. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. O sol vai se pôr, tá ficando escuro. Deus responde essa preocupação de Abraão, porque ele fala, olha, a tua semente vai ser peregrina sobre terra que não é sua, terra que não vai ser deles. E aí ele vai dizer, vocês vão ser assolados, né? Vocês vão servir e vão ser oprimidos e assolados por 400 anos, essa descendência sua. Mas depois disso, vocês vão sair e vão voltar para essa terra aqui e vão habitar porque é de vocês. Deus está falando o quê? De Êxodo capítulo 1. Aí o versículo 11 é mais direcionado, né? Ó, de certo, peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Egito. A gente sabe, né, que depois, lá no período de José do Egito, Jacó desce com seus filhos, né, as tribos de Israel ali, né, os seus filhos ainda, para habitar no Egito por causa da fome que teve ali na região de Canaã, né? E ali eles acabam ficando quanto tempo? 400 anos. Aonde nos últimos 80 eles acabam sendo de fato escravos, trabalhando sob condições opressoras, escassas, né? Porque os primeiros 320 anos eles serviam na terra do Egito, mas é um serviço de trabalho remunerado, com liberdade, tinham casa, família, tanto que depois eles vão sentir saudade desse tempo que eles moravam no Egito antes dessa opressão de 80 anos, né? Que vai dizer que o novo faraó não conheceu quem era José, ele se incomoda com o tamanho da população dos hebreus ali. Mais de 400 anos de serviço, a opressão e a aflição é nos últimos 80. Tá? Servi-los-á e afligi-lão 400 anos. Êxodo capítulo 1. Se quiser vai direto no 11 ali que você vai entender. Êxodo capítulo 1, verso 11. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Deus vem com juízo no Egito, né? As 10 pragas. Depois sairão com grande fazenda. Fato é que quando o povo é libertado no Êxodo, eles saem do Egito com muita riqueza. Tanto que dessa riqueza eles constroem bezerro de ouro. Depois dessa riqueza eles constroem aqui tabernáculos, utensílios, tudo aquilo lá que vai ter de Êxodo até Deuteronômio ali. Né? O acampamento todo, todos os utensílios do tabernáculo, a adoração, a veste sacerdotal, as pedras preciosas. De fato eles saem com muita fazenda do Egito. Deus está antecipando tudo isso aqui para Abraão. Tu irás aos teus pais em paz. Né? Abraão vai morrer tranquilo, tal. Em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá. A partir de Moisés, as gerações são contadas por 40 em 40 anos. Tá? E aí quando eles voltam aqui, a quarta geração, são o período de 40 anos que o povo já está sob liderança de Josué, vence Jericó e de fato depois entra em Canaã de novo, que é aqui onde eles estão. Canaã, aquela terra que os espias foram vigiar, não, lá tem gigantes, é difícil. Aí Josué e Caleb falam, não, mas o Senhor nos entregou. É essa terra que Abraão mora agora. Entendeu? Aqueles gigantes, aquela coisa toda, é aqui na terra que Abraão está agora. Você vai ter 3 gerações, né, 120 anos, que é de quando Moisés nasce até 40 anos de idade, que ele sai do Egito e vai errante para o deserto. 40 anos que ele é pastor de ovelhas em Midian, com seu sogro Jetro, sua esposa Zípora.
e 40 anos que ele liberta o povo e peregrina no deserto. São 3 gerações, 3 fases de 40. A partir de Josué, até então de fato vencer as batalhas e tudo mais, e entrar de novo em Canaã e habitar e possuir, 40 anos, a 4ª geração, que começa a contar a partir de Josué. Por isso a 4ª geração se cumpre o que Deus está dizendo aqui. Aí ele vai falar, durante esse período eles não vão entrar antes. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Os amorreus ainda não foram maus o suficiente e não cometeram crimes o suficiente para despertar a ira do Senhor de tal modo que quando eles voltam com Josué, os amorreus eles sejam retirados da terra por Josué. Que aí é onde algumas pessoas vão dizer assim, nossa, mas Deus mandou o povo sair do Egito e ir para uma terra onde já tinha gente morando, entrar nas casas, tirar a força, matar todo mundo. Deus é um genocida. A terra que pertence a Abraão, Canaã é de Abraão, da sua descendência. É que em razão da fome eles descem e se estabelecem no Egito. Passam muito tempo ali, se reerguendo e se restabelecendo, mas Deus os leva de volta para a terra que desde o começo pertencia a Abraão. Em ocasião daquela divisão de Abraão e Ló, um fica em Canaã, outro vai para Sodoma. Abraão vence a guerra contra Kedorlaomer, 4 reis, restitui a terra de Sodoma e Gomorra, devolve a terra para Ló, volta a morar em Canaã. É de Abraão, pertence a Abraão. Deus dá legitimamente para Abraão. Tá bom? Aí, em contextos mais recentes agora da nossa época, mas desapropriou a terra durante um certo tempo, não é mais sua. Deus não pensa assim aqui não. Tá? Então Deus está prometendo isso para Abraão. Tanto você vai ter uma descendência que eu já vou te contar tudo o que vai acontecer com ela. E aí Deus conta praticamente o êxodo inteiro aqui. Deus aqui nesses versículos vai contar para Abraão o que acontece do final de Gênesis até o livro de Josué. Olha que loucura. Deus resumiu aqui 4 livros do Pentateuco com mais Josué, só nesses versículos para Abraão. Agora o mais interessante, sucedeu que posto o sol se pôs completamente, estava 100% escuro. Caiu uma grande escuridão e aí surgiu um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Essa tocha de fogo passou pelo meio dos animais que Abraão partiu e queimou a todos, mas Abraão aqui já estava dormindo. Certo? Aqui Deus vai dizer, naquele mesmo dia desse pacto aqui de passar com a tocha de fogo no meio aqui, Deus faz um concerto com Abraão, faz um tratado, fala, você queria garantia, queria escritura, queria um recibo? Tá feito aqui, ó. E aí, segundo o costume dos líderes sumérios de aldeias ou reis, que fazia esse pacto com esse ritual de queimar as metades dos animais, aí Abraão entendeu. Falei, não, beleza, então Senhor, o Senhor usou o meu costume, a forma com que eu estou acostumado a fazer tratos, para me mostrar que o Senhor tem um trato comigo. Agora tá show de bola. E aí Deus vai prometer, falou, vou te dar a terra desde aqui do rio do Egito até o Eufrates, lá em cima. Corta toda uma parte aí, provavelmente eu vou encontrar um mapa aqui, vou colocar para vocês aí, para ter essa ideia de extensão, tá bom? Desde o Egito, do rio do Egito, né, o delta do Nilo, até Eufrates. Aí vai ter um mapinha para você ir vendo aí. Aí Deus vai dizer que dentro dessa terra, os povos que habitam aqui serão de Abraão também. O Queneu, o Quenezeu, Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaim, Amorreu, esse mesmo aqui que fala que a medida da injustiça não encheu ainda, Cananeus, que eram da terra onde Abraão estava agora, Girgazeu e Jebuseu. Então, ó, a terra vai ser sua, tem povos dentro, mas não temos, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Todos os povos que estão dentro dessas terras também dou a você. Agora, olha que interessante. Deus mandou Abraão fazer um pacto à moda suméria, para Abraão ficar tranquilo e familiarizado com o seu jeito de fazer negócios, já que não tinha o terafim, não tinha ídolo doméstico, não sabia da aparência de Deus, tudo isso que a gente já viu no primeiro e no segundo episódio, certo? Só que na hora de fazer o trato, Abraão aqui cai no sono profundo por causa da escuridão. E aí Deus vem, faz surgir um grande forno, pega uma tocha e Deus passa e queima os holocaustos dos dois lados. Pergunta, por que é que Deus fez Abraão dormir quando Abraão estava esperando Deus para eles fazerem o pacto entre eles, darem as mãos e negócio fechado, Senhor? Por que é que Deus fez Abraão dormir?
Porque Abraão não teria que ter essa ideia de que eu fiz um trato de igual para igual com Deus, como dois líderes, como dois reis. Deus fez Abraão dormir para mostrar que Abraão, nenhum ser, nenhum homem mortal tem condições de fazer negócios comigo de igual para igual. Então eu garanto as duas partes, eu queimo a sua parte e queimo a minha, eu por mim mesmo garanto um negócio fechado entre as duas partes. Percebe que coisa profunda? Isso é tremendo, né? Porque se Abraão está acordado, queima a parte dele, Deus vem com a tocha e queima a parte dele, eu fiz um acordo de igual para igual com Deus. Deus está dizendo, ninguém tem condições de negociar em pé de igualdade comigo. Por isso eu garanto os dois lados. Aí Deus vem e queima a parte que seria de Abraão para Deus e Deus queima a parte de Deus para Abraão. Negócio fechado. Agora, essa nem é a revelação mais interessante. E é com isso que eu vou fechar o vídeo. Olha que coisa sensacional. Nós vimos que Abraão aqui provavelmente estava dentro da sua tenda, certamente estava dentro da sua tenda. Deus dá uma visão para ele e fala, olha, não temas, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Aí Abraão desabafa com Deus, Deus responde a ele e manda sair da tenda, certo? Versículo 5. Levou ele para fora da tenda e aqui olha o pulo do gato. Deus disse para Abraão, olha para o céu agora. Tá vendo as estrelas aí, ó? Conta as estrelas, se é que você pode contar. Aí a gente pensa, né? Eu já preguei isso. É realmente um céu, uma infinidade de estrelas, é impossível contar. Pelo menos para o homem, né? Só que não é isso. Não estava de noite e não tinha estrela. Por isso Deus é irônico, dizendo, conta as estrelas do céu, se é que podes. E não é pela quantidade. Porque aqui Deus fala, assim vai ser tua descendência. Do mesmo jeito que você está vendo as estrelas aí, vai ser a sua descendência. E aí Abraão vai crer no Senhor e Deus vai dizer, esse cara creu no que eu falei, então esse cara é justo. Aí você vai dizer assim, o que tem de mais? Ótima pergunta. Versículo 12. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Então peraí. No versículo 15, no versículo 5... Deus manda Abraão sair da tenda e contar as estrelas. E ainda é irônico. Foi, conta aí se você pode. Aí Abraão não fala nada, porque o texto vai dizer que Abraão não fala nada, tipo, Senhor, é impossível contar, são muitas. Não tem isso. Deus fala, conta as estrelas aí se é que você pode. Abraão tá caladinho. Acho que Abraão tá pensando, cara, o que será que Deus tá querendo dizer? Aí Deus fala, assim vai ser a tua semente. Aí Abraão crê no Senhor, não. Eu acredito então, Senhor. E aí Deus fala, esse cara realmente é justo, porque ele creu. Mas por que ele creu? No versículo 12 vai dizer que o sol se pôs. Se o sol se pôs, ele se escondeu completamente. Isso no verso 12. Se no verso 12 o sol se põe, aonde que o sol estava no verso 5? Bem no meio do céu, brilhando. Ele vai se pôr no 12. Então, se ele se põe no 12, antes disso ele não tinha se posto. Então, ele estava no alto, brilhando. Então, o que a gente entende com isso? Que quando Deus fala com Abraão de dentro da tenda e manda ele sair para fora da tenda para olhar para o céu, estava sol. Por isso, ele não tinha condições de contar as estrelas, porque não dava para ver, estava sol. Por isso que Deus é irônico. Olha para o céu agora, Abraão. Aí acho que Abraão sai, olha assim, tá sol. Conta as estrelas, se é que podes. Aí Abraão fica quieto, fica tipo, cara, o que será que Deus está dizendo? Tá sol, não tem estrela. Aí Deus fala, assim vai ser tua descendência. Aí Abraão fala, não, beleza, Senhor, eu entendi, eu creio nessa palavra. E aí Deus falou assim, então você realmente é um cara justo. Entendeu a mensagem? Abraão sai e olha para o céu para ver estrelas quando ainda está sol, está de dia. O sol vai se pôr só no verso 12, aqui nós estamos no 5 ainda. O que Deus está dizendo para Abraão? Conta as estrelas se é que podes. Nós sabemos que durante o dia, por causa do sol, nós não conseguimos contar as estrelas que estão no espaço, no céu, no espaço, por causa da luz do sol. Isso não quer dizer, porém, que as estrelas não estão lá. A gente só não vê por causa da luz do sol. Ou seja, qual que é a mensagem de Deus para Abraão?
você olha para o céu e você só vê um grande astro, né? O Sol. Analogicamente dizendo, talvez o próprio Deus, você olha para o seu futuro, para o seu destino e você só vê a mim. Mas as estrelas que são a sua descendência ainda assim estão lá, mesmo que você não consiga ver porque está olhando para mim. Por isso que Abraão crê e o Senhor se agrada com essa crença de Abraão e considera ele justo e imputa justiça sobre ele. Então a revelação de Deus aqui é: olha para o céu durante o dia com bastante sol e tenta contar as estrelas. Senhor, não consigo. Mas você acredita que elas estão lá mesmo que você não consiga ver por causa do sol? Não, eu acredito que elas estão lá, só não consigo ver por causa do sol. Então você crê que as estrelas estão lá mesmo sem ver? Creio, Senhor. Então você é uma pessoa justa. E aí por isso Deus reforça a aliança e faz o pacto com ele. Então, para a gente fechar esse capítulo 15 maravilhoso, se o Senhor te fez promessas que você ainda não consegue ver, porque você olha para o céu e está de dia, você só vê a luz do sol ofuscando a sua visão. Você olha para todo lugar em volta e não vê a promessa, você vê o Senhor. Isso não quer dizer que a sua promessa não está lá, você só não consegue ver, mas você não precisa ver, você precisa crer, e isso lhe vai ser imputado por justiça. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse capítulo 15 é muito legal. E lembrando aqui as minhas redes sociais, para você seguir mais conteúdos nossos ali sobre geopolítica, sobre textos bíblicos, curiosidades, fazer perguntas, tá? O meu Instagram e meu TikTok, ver algumas fotos e alguns vídeos curtos, né, de algumas vezes que eu tenho oportunidade na igreja de ministrar ou alguma coisa do tipo, né, ou visito alguma igreja, ou participo de algum evento de alguma natureza aí. E você também pode clicar no curtir se gostou desse conteúdo, tenho certeza que gostou, né? Tem muita coisa muito interessante nesse capítulo aqui, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, verifica se está ativa as notificações ou se a tua inscrição está ativa também, tá? Verifica se está aí inscrito. Se tiver, tá tudo ok. Se tiver inscrever-se, é que você não é inscrito ainda ou a tua inscrição por alguma razão desativou. Ativa novamente aí, segue a gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.